Olá, agora vamos falar um pouco sobre lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, os autoanticorpos que deveriam atacar bactérias e vírus atacam nossos próprios tecidos. Ela é inflamatória, ela é multissistêmica, ou seja, pode acometer diversos órgãos, e ela funciona num ritmo de remissão e atividade. Qualquer um pode ter lúpus, mas ela é mais comum em mulheres entre 20 e 45 anos. As manifestações clínicas do lúpus são muito variáveis de pessoa para pessoa. Alguns podem ter acometimentos muito leves, como um quadro articular ou um quadro cutâneo, e outros podem ter acometimentos mais graves. Entre eles, vou citar algumas manifestações da doença. Pode ocorrer sintomas sistêmicos, como febre, perda de apetite, perda de peso. O quadro da pele geralmente é um quadro que piora com a exposição solar. O mais conhecido é uma vermelhidão aqui na face, que chamamos de asa de borboleta. Pode ocorrer uma inflamação das membranas que envolvem os pulmões, que chamamos de pleurite, ou do coração, que chamamos de pericardite. Além disso, alterações de exame de sangue, como anemia, redução dos leucócitos ou redução das plaquetas. Pode também ocorrer um quadro de artrite, que é a inflamação das juntas. Os quadros mais graves de lúpus e que mais nos preocupa são o quadro renal, que pode acometer até 60% dos pacientes com diagnóstico de lúpus, e também os quadros neurológicos, podendo acometer tanto o sistema nervoso central, que é composto por cérebro e medula espinhal, ou o sistema nervoso periférico. Como é feito o diagnóstico? Existem critérios bem estabelecidos para o diagnóstico de lúpus. Além da história clínica e do exame físico, utilizamos exames para avaliar alguns quadros como anemia, leucopenia, plaquetopenia, que falamos anteriormente, e alguns exames específicos, como o FAM. Existem anticorpos bem específicos do lúpus, que são o anti-ACM, o anti-DNA e o antinucleossomo. Um anticorpo importante, principalmente para a mulher que pretende ter uma gestação, é o anti-Ro, que pode causar o lúpus gestacional e o bloqueio cardíaco fetal. E como é feito o tratamento? O tratamento ele precisa ser individualizado de acordo com o tipo de acometimento e a gravidade desse quadro. A gente tem alguns imunossupressores que vamos utilizar em certos casos, como quadros articulares, quadros cutâneos. Agora, em acometimentos mais graves, como os quadros renais e de sistema nervoso central, lançamos mão de imunossupressores mais potentes. Uma medicação que geralmente utilizamos em todos os pacientes com lúpus, a não ser que exista alguma contraindicação ou um efeito colateral importante, é a hidroxicloroquina. Ela demonstrou redução do número de atividades, aumento da sobrevida, além de melhorar os parâmetros de glicemia e de colesterol nesses pacientes com lúpus. Além do tratamento medicamentoso, existem algumas medidas de mudança de estilo de vida que podem melhorar os desfechos no paciente com lúpus, como se proteger do sol. A exposição solar não ativa apenas os quadros cutâneos. Quando temos uma lesão cutânea pelo lúpus, isso pode desencadear outras atividades, como atividade renal, por exemplo. Além disso, como o paciente com lúpus tem maior risco cardiovascular, ou seja, maior chance de sofrer um AVC ou um infarto, é importante ele se manter com uma dieta saudável e no seu peso ideal. Além disso, deve-se manter a carteira vacinal atualizada. Algumas vacinas, dependendo do imunossupressor, não estão permitidas. Então, isso deve ser bem orientado pelo seu reumatologista. As mulheres precisam tomar alguns cuidados a mais. Como uma gestação deve ser muito planejado para aquelas mulheres que têm lúpus, um método contraceptivo eficaz deve ser usado. A gente costuma indicar uma dupla barreira, ou seja, utilizar preservativos associados a um outro método, que pode ser um anticoncepcional hormonal ou o DIU. Neste vídeo pudemos falar um pouco sobre o lúpus, sobre suas principais manifestações, como é feito o diagnóstico e um pouco sobre o tratamento. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa doença. Obrigada!